E aí, pessoal, beleza? Eu me chamo Gerardo Veras, advogado, assessor especial da presidência da 8ª subseção da OAB São Gonçalo. Hoje, a live está sendo realizada no meu perfil próprio, que é para dar uma modificada, dar uma diferenciada, mas não muda absolutamente nada. Já entramos aqui com o nosso tema musical para essa live. Doutor Eduardo Brandão, meu querido, o cara que está lá em Brasília, o cara que está mandando em tudo lá em Brasília, nosso presidente aí representando aí da JUF, né? Doutora Ketri, trabalha aqui comigo no escritório. Vamos aí esperando a professora Isabelle Gravatar, que deve estar perdida aí pela internet. Tema hoje muito interessante, de grande relevância, se a relação pré-contratual ela pode ou não gerar efeitos jurídicos. Eu acho que você estava meio perdida aí de novo, né? Você estava caindo. Eu conectei e desconectei porque estava na internet errada e com isso botar logo na internet certa aqui para não ter depois desculpa, né? Que caiu, que não caiu, entendeu? Olha que Já o estou meu até caiu, hein? Não, eu estou já encaminhando aqui para as pessoas aqui para as pessoas possam testemunhar, né? Testemunhar esse embate de hoje aí novamente. Agora, creio que você pediu, você pediu aí para se afastar, né, da live, porque botou esse migué aí de Ah, semana jurídica, né? semana passada eu não tive como fazer, porque a semana jurídica da Mackenzie começava às 6h30. E aí o horário ficava muito apertado. Desde 6 horas, assim, a gente tinha que fazer a entrada no YouTube, fazer o teste. Por sinal, bem legal fazer também direto por lá. A gente, qualquer dia, Sim, pode fazer uma live por lá, por onde? pelo YouTube. Pelo YouTube, uma vez eu conversei aqui com o responsável técnico da OAB São Gonçalo, ele havia me afirmado que tem uma quantidade de seguidores, né, de curtidas que devem ter no canal do YouTube para possibilitar que seja feito a live por lá. Não, que eu saiba, assim, é gratuito para até 20 horas de transmissão. O que a gente faz muito menos, né? A gente faz 1 hora e pouquinho. Fora isso, tem que ser pela forma paga. Mas nunca vi nada assim, não, de ter um número mínimo de curtidas, nada assim, Bem, foi não. o que ele me passou, É. entendeu? Ah, de Que qualquer tinha uma forma, eu acho que quantidade. por aqui dá super certo também, né? É só a gente ficar de olho no Sim, tempo, né? sim, não, sem dúvida. Mas vamos lá. Vamos lá. Para a gente iniciar, depois a gente vai jogar essa transmissão aí no feed, e as pessoas possam acompanhar, né? Doutor Diego, eu tenho que falar contigo, doutor Diego. Vamos fazer as tratativas aí depois para a semana que vem, aproveitando o ensejo. Doutora Monique, boa noite. Mas, enfim, voltando a falar aqui enquanto o pessoal vai entrando, sexta-feira, o pessoal tá meio devagar, tá todo mundo aí no open house, não, aquele Happy pós-experiência, hour. happy hour, sou péssimo em inglês. E o que acontece? Na realidade, o que eu vi ao longo desses dias é que você pediu isenção da live de semana passada, mas pelo que eu vi, você andou treinando aí boxe justamente para 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 uma reforçar aí live fight. pro Fiz uma combate, live né? Mas fight. faz Olha aí, ó, meu parte. time já tá chegando. Olha a Thalita aí.
Para esclarecer também, doutora Thalita, tá? A postura que ela tem tido aí durante esses dias aí, nossa, eu tenho ficado aí triste, porque ao invés de apoiar um bom embate, debate, né, o famoso fair play, né, não, pelo contrário, ela fica botando pilha, entendeu? Arrumando intriga, tá? Intriga, tá? Mas, Olha, enfim, daqui a pouco formando chega um a time de Gabriela, peso, tá? é. Então, as pessoas não sabem, mas esse combate, posso te afirmar que começa muitos dias antes mesmo da própria realização da live em si, né? Nos bastidores que muita coisa acontece, né? Na verdade, Por quê? desde a escolha do tema já é um embate, não é? Já é um embate, já é um conflito, tá? Já tá a Thalita aí mostrando as garrinhas de fora. Ó, é o time Gravatar. Pois é. Então, eu tive essa ideia de fazer esse tema. Eu acho ele super interessante. E, obviamente, grande parte dos temas alguns deles, né? Eu posso dizer assim, alguns deles, eu acabo chegando ter a ideia, né? Porque às vezes eu me compatibilizo por situações que já aconteceram na minha vida, né? E eu simplesmente agrego a minha história com alguma outra coisa e acaba surgindo o tema. Por que eu estou falando isso? Eu lembro que antes de né, algumas pessoas sabem que eu trabalhei em empresa pública, eu trabalhei nos Correios, mas antes disso, eu passei, né, para tentar trabalhar no setor privado, né, fiz entrevistas em diversos lugares e fiz também dinâmica de grupo, né, que duraram assim uma semana. Tem dinâmica de grupo que é assim, né, 2 dias, 3 dias e assim por diante. Mas só que depois que você pega esse acontecimento, doutora Fernanda, que está sempre me apoiando, eu estava te aguardando ansioso. Fernanda, muda de time, Fernanda. Falando, só um parênteses aqui, ainda agora eu tinha feito uma enquete, sextou com. Eu botei lá Isabelle Gravatar e botei Gerardo Vero, só para fazer um teste. Você sabe que você viu lá, eu estava ganhando de lavada, né? Ah! É? Que Ah, tem, sim. que tem muita gente que diz aí que vai te apoiar, mas na verdade, no fundo, está do meu lado, só para deixar aí no ar. Mas a Tá? pergunta foi mal feita. Era assim: sextou com quem? Como a live foi puxada pelo seu Insta, eles responderam isso. Sextou com o Gerardo, ele vai puxar a live. Entendi. Foi Então eu, isso. eu induzi as pessoas ao erro, né? Bem dizer. Foi isso, Né? foi isso. Tá certo. Então, o que Ó a acontece? Gabi aí. Gabi Doutor, é do meu pois time, é. tá? Gabriela me atacou a semana inteira. Aí o que acontece? E o que eu fiquei pensando depois, né, viajando na maionese em casa também, gente, na realidade, durante esse período que você está, né, vou citar do exemplo em si, que você está, de certa forma, você está à disposição ali do empregador com uma mera expectativa de um direito. Né? Você não tem ali a confirmação que você será contratado, né? E citar aqui o mesmo exemplo que eu fiz, que eu passei para a professora Isabelle, é que é o seguinte, aí o candidato lá está lá 3 dias. E doutora Franciele, como sempre atrasada. Já está ali há 3 dias. Já chega no terceiro dia, por um acidente, porque acidente, Natália, boa noite, que acidentes acontecem, né? Aí o candidato, na hora no lanche, numa escada, alguma coisa desse tipo, o cara quebra a perna. O cara quebra a perna, mas e aí? O empregador, embora doutora Daniele, também é fechamento comigo, tá? Boa noite. Olha, tô sabendo não, Ainda hein? que não havendo formalmente, doutora Richelle, boa noite, ainda que não havendo uma relação jurídica formalizada, né, você tem ali pelo menos a minha condição, minha prima Beth Mororó, lá do Ceará, Ai, que delícia. você não tem ali uma relação jurídica
formal, acredito eu, que a gente pode, doutor Emerson, boa noite, mas você pode chegar na condição que você tem ali realmente uma relação pré-contratual, como eu disse, uma expectativa de um direito. Então, a questão o cara quebrou a perna lá dentro do estabelecimento comercial, dentro da sede da empresa. E aí, vai fazer a CAT, a comunicação de acidente de trabalho, mas ele não é empregador. Vai pegar o cara, vai jogar lá no meio da rua, ô meu irmão, joga ele lá no meio-fio, lá, se vira, você está eliminada. Doutora Ana Cláudia, boa noite. Você está eliminado porque você quebrou a perna. E aí, o que vai fazer? Eu fiz uma série de pesquisas de jurisprudência, acredito que você também, né? Nosso duelo é Com sempre certeza. assim, né? Com certeza. Isso é muito interessante, Gerardo, porque a gente no direito do trabalho, a gente fala muito dessa relação pré-contratual, né? Então, esse momento da entrevista, da seleção, em que o candidato está ali já à disposição daquele empregador, o que muito se discute é isso. Mas vem cá, será que esse empregador tem algum tipo de responsabilidade sobre este empregado? Em relação à indenização, vamos imaginar que exista algum prejuízo, né? A gente poderia até pensar numa reparação de dano civil, mas numa reparação trabalhista, aquela relação ainda não se concretizou. Foi o que você falou, mas espera aí, ele não foi ainda o escolhido. E foi uma fatalidade, aconteceu ali um acidente. Ele é efetivamente um acidente de trabalho? E aí é uma questão fachada, meu querido amigo. Obrigada por você estar aqui, Bruna, tanta gente querida. Então, assim, aquela relação de emprego ela ainda não se concretizou. Então, até que ponto aquele empregador tem responsabilidade sobre aquela equipe que ele está ali selecionando, né? Sobre aquelas pessoas que ele está selecionando. E aí você trouxe um problema muito importante, um acidente de trabalho, porque aí a gente começa a mexer, inclusive, com o direito previdenciário. Espera aí, a gente vai ter a Previdência arcando com esse benefício sem que o contrato tenha sido efetivamente firmado? Aquilo ainda é uma pré-seleção? Eu ainda estou verificando se ele preenche os requisitos para ser meu empregado? Outro problema que a gente encontra, e aí razão até pela qual eu encontrei várias jurisprudências dizendo, olha, não, nós não vamos reconhecer isso como um acidente de trabalho, o contrato efetivamente não foi feito, fechado, né? E ainda mais por quê? Porque quando se tem um acidente de trabalho, você tem um efeito, Lu, minha super querida, minha barrigudinha, a grávida do ano. Você tem como efeito desse acidente de trabalho uma estabilidade. A lei previdenciária, ela prevê que durante 12 meses, no mínimo, após a cessação do benefício, aquele empregador não possa demitir o empregado, a não ser que seja por um justo motivo, por uma justa causa, uma falta grave, né? Então, você imagina, o sujeito sequer foi escolhido para ser o empregado, aí ele sofre um acidente, aquele empregador fica com ele, ainda fica por mais 12 meses em virtude da estabilidade. Então, veja como seria para essa relação algo também danoso, porque quando você escolhe o empregado, um dos requisitos da escolha da relação de emprego é a pessoalidade. Eu não estou, Gerardo, contratando um serviço, né? Eu estou contratando uma pessoa. É um pouco diferente, Sim. né? Porque quando você contrata um serviço, quem vem prestar pode ser qualquer um. Agora, quando eu estou contratando uma pessoa específica, eu preciso ir olhar efetivamente quem é aquela pessoa que está ali trabalhando. Ela tem realmente... ela preenche os requisitos que eu desejo, ela tem as características daquele contrato. Então, você imagina, você está numa seleção, aquela pessoa não tem absolutamente nada a ver com aquele perfil, mas em virtude daquele acidente que ela sofreu, você irá permanecer com ela. Então, assim, os julgados que eu encontrei não foram favoráveis a esse reconhecimento em relação a este efeito jurídico de dar esse acidente, de dar a ela essa estabilidade, de reconhecer esse vínculo de emprego.
é bem diferente, né, das tratativas do direito civil, onde a gente tem um pré-contrato que tem efeitos, né? Mas aqui, para a gente, eles são muito poucos, muito poucos. Assim, quando eu gerei essa proposta de tema, né, ela foi com o propósito de gerar confusão mesmo, né? Então, na verdade, não existiria nem sim nem não, porque na realidade a resposta é sim e não, né? Mas a grande questão, antes de entrar numa outra condição de controvérsia, vamos lá. Não existe, doutora Márcia Regina, boa noite. Não existe, tá, a relação, correto? O que você acabou de me dizer. Isso. Beleza. Vamos colocar aí uma dinâmica de grupo de uma semana, certo? Só que aí essa dinâmica de grupo, quando o candidato ele é selecionado, o contrato de trabalho ele vai ser a partir da data em que teve a confirmação da que ele foi aprovado, ou ele vai retroagir para o dia que ele ficou à disposição para a dinâmica? Porque tem dinâmicas que elas demandam mais tempo. Peraí, E não aí? entendi isso. Você está querendo qual marco? Você quer o marco inicial para reconhecimento do acidente? É isso? Não, esquece acidente. Eu estou falando do marco inicial, tá? Para a data do que seria correto para a contratação, porque na realidade o candidato ele já estava à disposição da empresa, tá? Desde o dia que iniciou a dinâmica, certo? Então retroagiria a data em que ele efetivamente ficou lá, cumprindo o horário, à disposição do empregador, seguindo as determinações, Quando você entendeu? faz o reconhecimento do vínculo de emprego e a anotação da carteira de trabalho, é a partir da data que ele vai efetivamente trabalhar. A gente não considera essa fase, por isso ela é considerada uma fase pré-contratual. Agora, da mesma forma, que é o que eu estou dizendo a você, eu tenho aqui vários julgados dizendo assim, essa é uma fase que é pré-contrato, não é uma fase de vínculo empregatício, não há responsabilidade. Eu tenho uma outra vertente, uma outra corrente, é por isso que a gente está aqui discutindo, porque o ponto é controvertido, que diz o seguinte, olha só, a fase é pré-contratual, quem estabeleceu a forma de seleção foi o empregador, quem corre o risco do negócio é o empregador, então ele é responsável por reparar qualquer dano que ocorra durante este período. Olha que Sim. interessante, reparar qualquer dano. Né? Não estou dizendo que ele vai reconhecer o vínculo desde aquela época. Estou dizendo ele reparar um dano ocorrido na fase pré-contratual. Agora, o vínculo empregatício dele é a partir do momento em que ele vai iniciar as atribuições, o trabalho dele efetivo. Se a gente parar para pensar, a dinâmica demorou uma semana, a dinâmica demorou 2 semanas, uma seleção em que você coloca uma parte prática para o sujeito, né? Vamos imaginar que ele tenha que fazer embrulhos. Então, eu quero testar. Olha, vamos ver quem é que vai fazer mais rápido. Vou colocar 2, 3 ali. Nada disso está valendo ainda. A data de admissão a ser anotada na carteira de trabalho dele é quando eu falar assim, quem foi aprovado? Você, Gerardo. Quando você inicia os seus trabalhos? Dia tal, tal, tal. A partir dali, inicia o seu contrato de trabalho. Tá, entendi. Foi bom você me responder isso, porque é uma das discussões, discussão mesmo, né? Que a gente vai entrar. Por quê? Daí a gente vai desmembrar a viés trabalhista para a viés civil, então, ou seja, para a gente resumir, então, em tese, não teria relação, não teria efeito jurídico contratual ou trabalhista, porém, haveria, sim, efeito jurídico na esfera civil. Seria a primeira conclusão que a gente chega. Eu só estou resumindo o que você falou. Não, não, não. Você sabe por que não? Porque anotar a carteira é uma relação de emprego.
Mas Sim, antes disso, eu posso estar ali falando, Marcelo Santoro, meu querido amigo, beijo. Mas antes disso, eu posso estar falando de um trabalho. Uma relação de trabalho se discute na Justiça do Trabalho. Então, essa reparação, ela pode ser discutida na Justiça do Trabalho, porque ela é decorrente de um pré-contrato trabalhista. Então, essa questão da competência, ela pode ser trazida para a Justiça do Trabalho. O artigo 114 da pode ou Constituição, deve? pode, não deve. O artigo 114 da Constituição, ele fala que a Justiça do Trabalho ela é competente para qualquer controvérsia que verse sobre trabalho, força de trabalho. A única exclusão que ficou ali, por conta até do Supremo Tribunal Federal, que colocou o inciso 1º ainda subjúdice, digamos assim, é a questão, é uma indenização de competência da Justiça do Trabalho, Gabi, exatamente. Quem ficou de fora foi apenas o servidor público federal vai para a Justiça Federal, estadual e municipal vai para a Justiça Estadual, Justiça Comum. Tirando a força de trabalho do servidor, toda e qualquer outra força de trabalho, em regra, se discute na Justiça do Trabalho. Só para que você tenha uma ideia, a corroborar Então, com a minha olha tese da só, competência. calma aí, rapidinho, desculpa. Então, na verdade, então, em se tratando de um pré-contrato, embora não tenha defeitos jurídicos, mas se for Não, ele não um tem efeito de acidente, relação de emprego. tudo bem, Colocação na tudo bem, tudo carteira. bem, tudo bem. Mas a competência ainda assim, mesmo que em se tratando, vamos lá, ele caiu e sofreu um acidente dentro do estabelecimento comercial. Embora não havendo relação de contrato de trabalho, né, mas ainda assim seria da competência da Justiça do Trabalho. Posso ler aqui para você? Olha só. Quinta Claro. Vara do Trabalho de Contagem. Juiz Henrique Alves Vilela, fase pré-contratual. Se inicia no momento das negociações que delineiam um contrato definitivo. Aí tem lá, ó, ele julgou o caso de uma candidata à vaga de auxiliar de cozinheira que sofreu um acidente nas dependências da empresa, no momento em que era submetida ao teste de seleção para o emprego. Não sei o que aconteceu, se ela se queimou. Não, uma queda. Ó. A trabalhadora relatou que sofreu uma queda. Aí ele vem, vai falando, fundamentando e tudo mais, água e sabão, escorregou, tal. Está aqui, ó. Em sua análise, o julgador acentuou que, embora a reclamante, autora da ação, não fosse empregada da empresa, no momento do acidente, esse fato não afasta a responsabilidade da ré em relação à segurança dos candidatos que realizam um teste, uma seleção pré-admissional em suas dependências. Ou seja, a ausência de relação de emprego não afasta a possibilidade da empresa reparar por danos morais, materiais, estéticos que possa ter causado a reclamante. E aí vem toda a fundamentação aqui do valor, inclusive, que foi deferido a ela de indenização. Então, é isso que eu estou falando com você. Para caracterizar, se a gente fosse pensar em acidente de trabalho, como diz a Lei 8.213 de 91, a gente não estaria, embora no ambiente de trabalho, mas eu não estaria com uma relação de emprego. Esse contrato não se firmou. Então, a gente está numa relação pré-contratual. E aí o que se colocou foi uma indenização por ela estar dentro daquele ambiente que é de responsabilidade de quem está fazendo o processo de seleção. Aí você me perguntou, mas Isabelle, a gente não levaria isso para a justiça comum? Não, porque isso é fruto da força de trabalho. Essa indenização, ela é discutida pela força de trabalho. Hoje a CLT já tem previsão até da tarifação desse dano, como é que você faz a conta para indenizar, tudo que versar sobre trabalho. Então, a gente não está ainda com um contrato de emprego. Por isso que eu gostei desse julgado, porque ele é claro em dizer, olha só, ainda não temos a relação de emprego pactuada, mas o que não afasta a obrigatoriedade de uma indenização civil. É a responsabilidade do sujeito por aquele ambiente que ele está fazendo a seleção.
É diferente de você caracterizar um acidente de trabalho. Aí ele vem falando, inclusive, da Constituição, que trata do meio ambiente de trabalho. Quem é responsável por manter um meio ambiente adequado, fisicamente, psicologicamente, para todo e qualquer trabalhador, é o empregador. Então, daí a obrigatoriedade dele de indenizar em relação aos danos, de reparar qualquer dano ocorrido. Então, Entendi. essa competência Sobre isso geral. aqui, eu achei até interessante isso que eu vou falar agora, tá? Só apenas um adendo, tá? Embora esse aqui tenha sido julgado pela Justiça Estadual em função da peculiaridade, porque foi uma seleção para o ente público, no caso aqui uma prefeitura, né? Então, no caso, vai para a Justiça Estadual. Mas, ó, que lindo que isso aqui, ó. Mulher que carregou o saco de cimento em prova será indenizada. Eu não acho que é uma mulher carregando saco de cimento, né, que é uma coisa assim ruim. Pelo contrário, eu acho até bonito uma mulher carregando um saco de cimento, entendeu? Eu acho que é quase uma prova assim de amor, né? Eu gostaria. Mas enfim. E nesse caso aqui, as mulheres, isso foi em 2013, tá? A mulher, ela se alegou constrangida, né? Tem a foto dela carregando aqui, que foi publicada no G1, e ela ganhou, ela não foi selecionada, obviamente, né? E ela foi compensada aí pelos danos morais na proporção de R$ 5.000, entendeu? Pelo transtorno em função aí do carregamento do cimento, né? Que obviamente que, agora sendo bem sincero, é algo degradante, né? São 50 quilos, né? Então, assim, não é razoável, né? Então, por isso, para chancelar aí o que você acabou de afirmar, quanto às formas, né? Ou aquilo que ocorre dentro de competência ou de responsabilidade do empregador, né? Mas só que nesse caso aqui, como foi para a prefeitura, ela foi para a Justiça Estadual. Inclusive, assim, só para ter outro coisa aqui bem bacana, isso que você acabou de me falar, que é da competência do Justiça do Trabalho e tal, né? Eu estou vendo aqui um julgado, mas que foi analisado e julgado, obviamente, né, pela Justiça Estadual. Entendeu? Mas você tem que saber qual a data que ele foi julgado, lembrando que a nossa emenda constitucional é de 2004, e tem que saber o fundamento, por que foi discutido aí. Relação de trabalho, não tem outra. Artigo 114 da Constituição. Regra de competência, traz para cá e não tem essa. Não dá para induzir você a erro, né? Tudo bem. Também foi de concurso público. Porque foi a única, na verdade, Gerardo, quando eles fizeram a redação do artigo 114 da Constituição, a ideia inicial do legislador era colocar na Justiça do Trabalho toda e qualquer discussão de força de trabalho. Porque no passado a gente só discutia relação de emprego, relação de doméstico, a relação do rural. Então nós tínhamos assim 4 a 5 tipos de trabalhadores que vinham à Justiça do Trabalho. Muito se colocava na justiça comum. Até o doméstico demorou para vir para cá, né? Porque a legislação do doméstico é uma legislação recente. Se falava muito no Código Civil em serviçais. A gente tinha uma parte do Código Civil que tratava de serviçais e jornaleiros. Então a gente levava isso à discussão na justiça comum. E aí eles pensaram, não, mas peraí, se eu estou falando de força de trabalho, quem estuda a força de trabalho é o juiz do trabalho. A gente tem que mudar essa competência. E aí a ideia foi essa. Num primeiro momento, o artigo 114 ele veio com tudo. Pega qualquer força de trabalho de um para o outro, não importa o que regulamenta essa relação, e traz para a Justiça do Trabalho. Mas aí o Supremo Tribunal Federal, ele recebeu lá uma DI e disse, olha, não, peraí, deixa eu suspender a eficácia do inciso primeiro e eu vou tirar da Justiça do Trabalho o servidor, porque senão também eu vou abarrotar a Justiça do Trabalho. E a característica que nós tínhamos de uma Justiça do Trabalho que era célere, se perderia, porque vocês sabem que com muitos processos a gente não conseguiria dar celeridade, né? Então, a ideia foi essa. Peraí, deixa eu diminuir a quantidade de processos, porque 2004
Gerardo, você não tem noção do aumento de causas na Justiça do Trabalho em virtude do artigo 114. E também acabou a discussão do conflito de competência, porque você discutia é aqui ou é lá. E aí botou uma pá de cal. E assim começaram a surgir, inclusive, súmulas vinculantes. Só para você ter uma ideia, né? Sem mudar o nosso foco, que hoje não é competência, né? Mas imagine só uma ação possessória na Justiça do Trabalho. Mas como assim, Isabelle? Ué, nós temos greves em que o sujeito resolve acampar dentro da empresa. Nós temos greve em que o sujeito fica na porta da empresa impedindo a passagem dos demais empregados. O que esse empregador pode fazer? Peraí, se você está acampando dentro da empresa, ele vai fazer o quê? Ele vai pedir uma reintegração de posse. Se você está impedindo a entrada dos demais, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma manutenção de posse. Aí a gente para pensar, esbulho, turbação, reintegração, manutenção, interdito proibitório. Você nunca imagina isso na Justiça do Trabalho. Você pensa, caramba, Isabelle, isso é justiça comum, com toda certeza. Não, tem súmula vinculante que disse assim, mas peraí, para pensar o que gerou a greve. Foi a força de trabalho. A greve, ela é um movimento paredista trabalhista, você para o trabalho. Então, se a ação possessória é em decorrência de greve da iniciativa privada, você puxa para a Justiça do Trabalho. Você tem súmula vinculante hoje, quer dizer, súmula vinculante é rei, né? A lei está ali para a gente, com tudo. Então, hoje, a gente puxa muito para a Justiça do Trabalho aquela discussão que versa sobre força de trabalho. Então, apesar de eu estar aplicando, porque a gente pensa assim, né? Esse julgado, por exemplo, que eu estava aqui de Minas Gerais, ele é de 2013. Em 2017, teve uma reforma trabalhista que trouxe o dano moral para dentro da CLT. Então, aqui, o valor dessa cozinheira que caiu no chão molhado de indenização foi de R$11 mil. Porque, à época, se utilizou para tarifar esse dano o Código de Processo Civil. Hoje, nós já não utilizaríamos. Nós utilizaríamos a própria CLT, que é como eu te falei, depois da reforma trabalhista, ela tarifou o dano. A gente tem um capítulo que fala de como se valora, como se quantifica o dano. Que, por sinal, eu acho muito cruel, né? Eu acho que o dano moral, ele é algo muito difícil de ser mensurado. Muito, né? O quanto vale aquele prejuízo, aquela perda, pode ser um valor inestimável. Dependendo do que for, é imensurável. Não. O que eu tenho para falar também para a gente já passa rápido, né? 18h35. A responsabilidade de até onde pode ir o empregador. Em que sentido? Quanto à condição de exigências. Eu estava lendo também um artigo que ele se prolongava dessa condição da responsabilidade pré-contratual. E eu vi, assim, eu estou falando isso porque também eu achei interessante, determinados requisitos que são em descompasso com a condição de lealdade e boa-fé que vem lá do Código Civil, onde há imposições de certas circunstâncias ou pré-requisitos que não estão condizentes com análises técnicas, né? Por exemplo, daqui em diante só serão permitidos os candidatos que forem evangélicos ou que estiverem até, no máximo, 60 quilos, ou as pessoas que estiverem bem maquiadas, e assim por diante. Entendeu? Você sabe, Gerardo, isso também, a gente foi falar de dano moral, né? Isso também é um assunto muito interessante. Até que ponto isso pode ser objeto de uma seleção, né? Sim. Eu me recordo de um caso concreto de uma loja de material esportivo, em que ela fez a seleção dos vendedores, desde que fossem vendedores que fizessem atividade física.
porque eles precisavam dialogar com o cliente. Então, se fosse um vendedor que tivesse uma vida sedentária, ele não poderia ser contratado. Olha só, compara comigo. Nesse mesmo shopping, esta loja de atividade física faz esse tipo de seleção com esse argumento. E as pessoas vão lá, entregam seus currículos, vão à entrevista e não se incomodam. Já uma loja ao lado, ela vendia roupas para gordos, acima do peso, plus size. Então, era um manequim plus size. E aí, exigência para a contratação. A pessoa tinha que ser gorda, tinha que estar acima do peso. E aí a discussão toda é, isso é vexatório? Você ir se candidatar a um emprego em que ele exige que você seja gorda e o outro exige que você seja praticante de atividade física? Até que ponto pode o empregador fazer esse tipo de seleção ou ele está submetendo o sujeito a uma situação vexatória? E aí os dois casos, né, foram tidos como razoáveis, dentro de um critério de razoabilidade. Não estava sendo feita nenhuma discriminação, não se estava colocando ninguém em situação vexatória, era uma seleção, uma pré-seleção de candidatos, onde se colocou o perfil do candidato relacionado ao que era aquele empregador. E é uma coisa muito interessante, Gerardo, eu não sei, você é muito novinho, acho que você não vai lembrar disso, mas há muitos anos atrás, a gente teve a Xuxa entrando para a TV Manchete. E ela passou a ser a rainha dos baixinhos. Sim. Acho que você já pegou ela na nave, né? Você já não pegou Na... na nave? Fala Como é assim. que é? Você já pegou a Xuxa na nave. Ela já era a rainha dos baixinhos. Já. Então, Foi isso mas mesmo. eu sou de uma época antiga, né? Antes disso. E uma das exigências que a TV Manchete fez a ela, como a imagem dela estaria vinculada a crianças, a baixinhos, ela tinha que tirar do ar os vídeos na época que ela tinha, que eram vídeos pornôs, vídeos com animais, vídeos... Então, isso Até foi... hoje tem polêmica sobre isso, né? Sobre a questão do direito ao esquecimento que ela não conseguiu. Exatamente. Então, assim, até que ponto pode-se exigir para a contratação isso do indivíduo, né? Porque ali no caso dela ainda foi muito peculiar, muito particular, foi direcionado a ela, né? Olha, peraí, eu preciso que você tire a sua imagem, e é onde eu falo assim, é muito importante a gente também lembrar que a nossa imagem, ela é muito ligada ao nosso patrão. Eu costumo dizer que eu não sou a Isabelle, eu sou a professora da Mackenzie. Eu sou a Isabelle da live com o Gerardo. Assim, a gente começa... O que traz para a gente como sobrenome é sempre onde a gente está trabalhando. Mas é sério isso, você vai reparar que passa a ser uma referência. As pessoas já brincam dizendo assim, sexta-feira a live é de quem? A gente sabe disso, até porque gera um burburinho, né? Por que vocês toda sexta-feira estão fazendo a live? Porque é isso. O Fachada estava ali falando, olha, Bia, minha amiga, acabou de entrar, uma professora queridíssima de penal. A gente conseguiu pegar temas numa leveza. A gente está aqui falando, olha, a gente falou de competência, a gente está falando de dano moral, a gente está falando aqui se é um assédio moral ou não. Ato discriminatório. Ato discriminatório. Mas a gente está exemplificando, a gente está... Então, assim, isso se tornou uma marca para a gente, da nossa live. Então, é assim, a referência é, quando é a Isabelle com o Gerardo, qual é o tipo de live? É assim. Então, a gente brinca que virou a live fight, a live... Isso faz com que, quando a gente está relacionando ao empregador, vira o nosso sobrenome. É o que eu estou te dizendo. As pessoas... Olha, eu adoro música. Música, amo ir a show de música. Então, assim, sempre fui ao Rock in Rio. O aluno me encontra no Rock in Rio e faz assim para mim, professora, você aqui? Sabe, tipo assim, como assim a professora no Rock in Rio? Né? Mas é isso, é porque para ele a imagem dele é assim, eu sou a professora de uma instituição de ensino, uma instituição que tem também o seu cunho religioso, é uma instituição presbiteriana, ele pensa assim, mas será que ela pode estar ali
né? Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado, porque de fato a gente carrega o nosso empregador como sobrenome e gera justa causa o que eu faço fora do serviço. Não gera justa causa só o que eu faço daqui. Rapidinho, só um parênteses rápido, isso, bebe água. Tivemos essa semana um exemplo claro disso aí, cidadão não, engenheiro civil, né, que quase 48 horas depois, ou até menos, um pouco antes, ela já tinha tido o contrato de trabalho rescindido, né, Taísa, alguma coisa assim, né? Olha que legal, o Fábio dizendo que lembra do canal dos concursos. Quanto tempo, Fábio? Nossa! Mas, Gerardo, ali, você sabe que é bem interessante essa demissão dela, e não foi nem noticiada que foi uma justa causa, né? A gente nem sabe. Não, por quê? Porque se for uma justa causa, ela não pode ser aberta, isso não pode ser falado para as pessoas. Estou mandando embora por justa causa. Você não pode, isso é um requisito trabalhista. Você, quando manda embora por justa causa, você não pode popularizar. Olha, estou mandando embora por justa causa, pilantra, fez isso, fez... Não pode. É vedado ao empregador anotar na carteira a conduta que desabone o empregado, falar para o empregado. Quer dizer, ele vai dizer somente ao empregado, mas ele não vai poder falar isso na frente das demais pessoas, colocar ele numa situação vexatória. Professora também é gente, tem preferências musicais, esportivas, mas é impressionante, Fachada, porque as pessoas ligam isso, né? Assim, tipo, como que a professora está naquele local? E aí, que eu estava falando da história da Xuxa, eles colocaram assim, a imagem é uma coisa muito importante, porque a imagem é o que você é sempre. Não só dentro da empresa, mas fora da empresa também. E colocaram esses requisitos. Olha, tem que tirar os filmes, não pode agir assim, tem que se vestir assado, tem que isso. Isso pode, ou isso está violando a nossa liberdade. E eu entendo que não tem o menor problema, isso está dentro do poder diretivo. Veja bem, você falava de peso. Carregar um saco de cimento. A CLT traz limite de peso. A mulher pode carregar de 20 quilos em serviços contínuos, 25 em serviços ocasionais. O homem pode carregar 60. Aí eu te pergunto, Gerardo, eu tenho um serviço na minha empresa que é para carregar 50 quilos. Eu vou colocar, admito apenas homens. Ah, mas eu estou sendo preconceituosa? Não, eu estou dentro da lei. A lei não permite que a mulher carregue esse peso. Não, exatamente o que eu ia falar com você agora. Olha só os exemplos que eu vi aqui, olha só. Emprego fixo com registro em carteira. Favor ler atentamente o anúncio. Atendente para requisito. Atendente, sexo feminino com caixa alta, para trabalhar em bar temático de motociclistas. Pois é, assim, né? Entendeu? Pra quê? Né? Assim, né? A gente percebe essa sensibilidade que a gente tem que ter, né? Assim, eu estou colocando requisitos para a contratação que não são. É diferente da pessoa gorda trabalhar numa loja de gordo. Olha só, Gerardo, você vai chegar numa loja para comprar uma roupa. Eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos, eles morrem de rir. Eu sou alta. Aí eu entro para comprar uma calça, a calça tá pescando. A vendedora vira para mim e fala assim, mas essa é a última moda. Eu falo, gente, essa moda vive sendo moda, né? Porque eu tô com a calça pescando, ridícula, mas ela quer me vender a calça, então ela diz que tá tudo bem. Ou então a calça tá super apertada. Mas assim que é bonito, assim que é... Então, pensa numa pessoa que está muito acima do peso, plus size, e que vai comprar uma calça, uma bermuda, uma roupa, uma saia, com uma pessoa que é um palito. O que você entende? O que você tem de sensível para fazer aquele atendimento? Você acha que você vai gerar para aquele cliente um conforto? Então, vamos lá, opinião pessoal, tá? E sei que você é objeto de muita crítica, porque tem gente que fala assim, Isabelle, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Mas eu entendo que este empregador pode colocar na pré-contratação dele que a seleção dele é de vendedores acima de 100 quilos. Acima de 90 quilos. Porque qual é a justificativa disso? Não é uma discriminação. É apenas você mostrar que aquele cliente vai se sentir à vontade e vai comprar o produto.
Como, vamos para o outro exemplo, material esportivo e um sujeito que faça uma atividade física. Ele consegue dialogar com o cliente. Agora, você vai entrar para comprar numa loja de material esportivo e vai se deparar com um vendedor super acima do peso, um vendedor que não sabe nada. Você pergunta para ele, essa bola aqui é boa? Olha, eu nem sei qual é a diferença do salão para o campo. Ele vai interagir com você e vai. Agora, o proibido emagrecer, Dani, concordo com você, isso não pode. Aí eu não posso estabelecer. A gente já teve esse problema. Ao contrário até, né? Sujeito contratado magra, preenchimento da vaga existente, exatamente, fachada, perfeito. Assim, agora, a gente já teve o caso, a pessoa magra, que aí engorda. Aí ela é demitida porque ela não atende mais aos requisitos. E, no entanto, ela teve um problema de saúde, um problema de tireoide e ficou acima do peso. Aí foi uma forma discriminatória, não foi uma forma acolhedora desse empregador. Mas a gente, como está discutindo assim, uma fase pré, é preenchimento de vaga. Eu acho que o melhor exemplo para a gente é o do peso. Eu posso dizer, vou contratar apenas homens. Por quê? Porque é para carregar 40, 50 quilos. E quem pode carregar dentro da lei esse peso é o homem, não é a mulher. Então, daí não tem discriminação, daí há uma possibilidade. Então, eu posso fazer isso? Posso. Assim, a questão é que é bem subjetivo, né? Não, então, olha só. Cada caso é um caso, não tem jeito. É muito subjetivo. Olha só, um outro anúncio de empresa quer contratar uma pessoa freelancer da área administrativa por 3 meses. Requisitos: ser de esquerda, a favor do Fora Temer, ter alguma experiência na área, mesmo que mínima, e ter proatividade. Daremos prioridade à contratação de pessoas trans. Pois é. Pois é. Sim. Eu até poderia fazer uma seleção de pessoas trans. Eu tenho 2 alunos que eles trabalham na coordenadoria da diversidade do município do Rio de Janeiro. E eles têm um trabalho de empregabilidade LGBT. É interessantíssimo. Fachada, se você escutar esses meninos, olha, é de cair o queixo. Eles me mostraram dados, números. Sabe o que eles fazem, Gerardo? Eles fazem assim, eles vão à empresa e perguntam, vocês contratam pessoas trans e tal? Ah, contratamos. Vocês sabem lidar com isso? Qual a escolha do banheiro? Então, vamos fazer uma capacitação para a empresa poder absorver esse tipo de mão de obra? Aí eles colocam como se fosse uma vaga de cota. Eles dizem assim, olha, vamos considerar que agora a tua empresa ela vai ter também esse tipo de empregado. Você vai ser inclusivo, você vai colocar. E aí eles passam a fazer essas seleções. Vamos de novo. Pontualmente, olha, para preencher essa vaga, eu quero uma pessoa LGBT. Eu quero uma pessoa trans, eu quero uma pessoa... Ok. Mas tem que ter, o que eu entendo é que a fundamentação para essa seleção tem que ser razoável. Daí quando você me diz, poxa, Isabela, isso é muito difícil, isso é subjetivo, cada caso é um caso. Porque esse tipo de anúncio que você está falando, tá na cara que é uma forçação de barra, né? Que a gente percebe que não é. É uma discriminação. Então, para prestigiar a criminalista Dani, que está aí, tá? Ah, professora criminalista também, criminalista. Então, o que acontece? Aí a gente está numa vertente de atos discriminatórios, né? Então, na realidade, não deveria haver diferenciação. Vamos colocar aquele tipo de função que pode ser de vaga que pode ser conquistada por ambos os sexos, ou se é trans ou não trans, e assim por diante. Mas você tem ali o impedimento, por exemplo, aqueles que estão na condição de ressocializado. Entendeu? Nossa. Você está entendendo? O cara preenche requisitos, mas eu estou incondicional e, na verdade, eu vou para o crime, furto.
roubo, sequestro, né? Homicídio culposo. Ô, Gerardo, você me diz uma coisa. O sujeito que respondeu por um estupro, e ele vai se Eu não habilitar. queria fazer essa pergunta. Você está entendendo? Ele vai se habilitar. Eu costumo dizer assim, a gente às vezes esquece que somos humanos. E os humanos às vezes são cruéis nos seus julgamentos, né? E na teoria, é claro que é muito fácil a gente dizer assim, não discrimine. Mas nesse particular, uma série de coisas passa dentro da cabeça das pessoas. Elas têm medo. E aí é que eu acho que, assim, o que que a gente precisa entender? Que se eu estou dando uma segunda chance, eu tenho que acreditar que ela é possível. E o que eu acho que falta muito nos humanos é acreditar que é possível uma segunda chance, acreditar que é possível uma ressocialização. Eu que lido com educação e com trabalho, eu entendo que a ressocialização ela vem daí, do trabalho e da educação. Só que o que que a gente tem? A gente tem um sujeito que não consegue o mercado de trabalho, você está acabando de dar o exemplo aí, e eu tenho um sujeito que, enquanto está cumprindo a própria pena dele, ele não tem educação. Por quê? Porque a gente não tem um sistema prisional, são poucos os presídios que tem escola, que tem aula, que tem cabeça vazia, oficina de coisa ruim. O que que o sujeito fica fazendo? O Diego falou um exemplo aí crucial. O fato da condição do goleiro Bruno, né? Que Sim. tudo que ele tentou, ele não conseguiu. Agora, depois a gente volta a falar do Bruno, mas vou dar um exemplo. Seria discriminatório? Vamos lá. O candidato passa por todos os exames e quando chega no final, eu quero a sua folha de antecedentes, a sua FAQ, sua folha de antecedentes criminais. Pois é, a gente não pode fazer essa solicitação, né, de uma folha de antecedentes criminais, exatamente para não discriminá-lo, para não ter ali uma discriminação. Mas volto a dizer, é muito sutil, né? Porque, como eu falei, eu não posso discriminar mulheres, homens, menores e tal, mas eu também tenho algumas regrinhas para a contratação. E dependendo do tipo de atividade que ele vai fazer, vou pedir essa folha. Concurso público a gente não pede? Pede. É onde também muito se discute. Muito se discute. Né? É. Dani e o Diego, né, que estavam falando do caso do goleiro Bruno. Caso de marketing, um caso. Esse era um bate-papo que a gente teria 1 hora aqui também para tomar, né? Porque nós incriminamos ele antes dele ser julgado e transitado em julgado. Essa é a realidade, assim, se a gente for falar juridicamente, né, a gente teve uma mídia que o incriminou e, olha, eu sou vascaína, a fachada que tá aí sabe disso, somos vascaínos de coração. Eu também. Né? Só isso que nos compatibiliza. Mãe de um flamenguista fanático, mas eu sou vascaína. À época, a relação que se fazia, toda manchete era assim, goleiro Bruno do Flamengo. Goleiro Bruno do Flamengo. Virou piadinha, né? Olha, Flamengo virou Bangu 4, a Gávea Bangu 4. Por quê? Porque era Wagner Love, era o Bruno, falava o nome dos jogadores. Mas isso me fez muito a mostrar, e aí eu uso até como exemplo, olha como o nosso empregador é o nosso sobrenome. A referência, ninguém sabe o sobrenome dele. Era Bruno do Flamengo. Sabe? Era o imperador do Flamengo. Lembra da história? Era Adriano, Wagner Love, Bruno. Eu tenho um cliente que ficou preso mais de 2 anos e pedi nos autos para sobrestar até ter liberdade condicional. Será difícil conseguir emprego. Mais um para informalidade. De coração. Fachada, de coração é vascaíno, né? Mas de fachada, isso é impressionante, né? Porque aí é que eu digo que a gente não dá uma segunda chance. Por que a gente não dá uma segunda chance? Porque a gente não vai dar uma oportunidade de emprego para esse sujeito. E ele ou vai ficar na informalidade ou ele vai voltar a cometer o crime. Vamos lá, vamos ser sinceros. A gente quer que o do lado dê a oportunidade, mas geralmente a gente não quer dar. Por isso também disse, somos humanos, né? Aquele sangue que corre aqui, que aquece, você fica pensando, puxa, mas e se fosse comigo? E como é que seria? É muito difícil. A análise, né, de um crime é muito complicada. Muito, muito, muito complicada.
Acho que Como a gente tá quase indo para o final. Tem uma advogada aqui, que eu não sei o nome, que ela perguntou aqui, e a não contratação de pessoas com nome negativados? Porque a negativação, muitas das vezes, ela vai decorrer justamente pelo fato da pessoa não estar tendo oportunidade de trabalho, que é uma consequência lógica, né? Então, né? outra coisa que eu canso de falar, isso vai virar, né? Ela nunca vai pagar a dívida dela se ela não tiver uma oportunidade. É a mesma coisa, Exatamente. porque diz a nossa lei que você pode exigir uma experiência prévia de 6 meses. O sujeito é recém-formado, então ele nunca vai conseguir emprego, porque se você exige uma experiência prévia de 6 meses, o recém-formado não tem nunca uma oportunidade. É isso que a gente faz. Olha, vem cá, eu quero o sujeito que esteja com o nome limpo. Tudo bem, mas o nome dele está sujo porque ele está desempregado. Ele precisa do emprego para limpar o nome dele. E aí eu não vou conseguir nunca fechar isso. É Então, um ciclo vicioso, né? sem dúvida, eu acho que dependendo da função do sujeito, né? Ele vai mexer com o numerário, ele vai ter uma assinatura, ele está dentro do banco, e aí justificaria não ter o nome negativado. Mas, sinceramente, de novo, isso é não empregar. Isso é você pegar em cada detalhe assim para dificultar esse processo de seleção. Então, se a gente parar para pensar, quem da população não vai estar no vermelho? É. Vivendo com salários baixos que a gente vive, né? Essa é a Não, e a realidade do crise país. toda, né, que está acontecendo aí, né? 4 meses aí de pandemia e tal, obviamente as pessoas não vêm pagando as suas dívidas e quer voltar para o mercado de trabalho, que agora, saiu a notícia ainda há pouco, que após esses meses, hoje foi um período que fez a pesquisa que voltou a ter algum tipo de crescimento que só estava em queda durante todo esse período, né? Mas fica um pouco complicado você fazer esse tipo de exigência, né? Vamos lá. Diego, um excelente advogado, gente boa, meu parceiro. Seria razoável, por exemplo, solicitar a FAQ de alguém que prestaria serviços de segurança armada? Pois é. Você imagina, né? Eu entendo que sim, segurança, vigilante, dependendo da função que ele vai fazer, é importante a gente ter uma ideia, até mesmo numa análise psicológica do sujeito, porque se ele já passou por algum problema, qual foi o que ele fez? Ele deu um tiro no outro, ele deu um tiro no acertou, mas saber como ele se comportaria. Isso aí seria importante, mas é subjetivo, Diego, né? Sim, num primeiro momento, não me parece discriminatório, me parece razoável para esse tipo de serviço você olhar a FAQ do sujeito. Mas não algo desenfreado. Para todo mundo vamos pedir a FAQ. Para todo mundo vamos pedir que o nome não esteja negativado. Sem chance, né? Aí é demais. Para a gente já caminhando para finalizar. Eu sei que a gente já O conversou tempo sobre isso. voou. Faltam... Pois é, mas agora para uma condição pré-contratual, né? Pela observância de contextos religiosos, né? Você é um excelente profissional, mas a gente quer te ver lá no culto todo final de semana lá, entendeu? Não pode. A gente Aí está não sabe que primeiro, a gente tem está no lugar Estado ali, né? laico, sem dúvida. A gente está no Estado laico. Além disso, a gente tem uma liberdade religiosa. Não tem o menor sentido esse tipo de instigar o sujeito a se filiar àquela religião para que ele possa ser contratado. Isso realmente, claro, na prática, vida real, a gente sabe o que acontece. A gente sabe o que acontece, mas isso sim seria uma forma discriminatória. E é aquela história, mas isso ainda é no pré-contrato, isso é na seleção. Volto a dizer, a gente pode ter uma reparação de danos em cima disso. Ele está me colocando numa forma vexatória. Eu sou de uma crença, ele quer que eu vá a outra. Então, isso pode gerar uma reparação de danos, sim. O problema é que muitos vão se declinar em acabar aceitando justamente para As pessoas manutenção. engolem sapo porque precisam do emprego. É isso que acaba acontecendo. Mas aí, posteriormente, sujeitam. não poderia ser caracterizado como uma mera tolerância também,
Ou por Não. outro lado, já que uma concordância tácita? Não, Gerardo, eu acho assim, cabe, claro, ao advogado usar bons argumentos, tá? Mas a gente sabe, e o juiz tem essa percepção de que não tem essa de dizer, ah, não, mas ele aceitou, ele se submeteu, ele se aceitou e se submeteu porque ele precisava daquele ganha-pão para pagar as contas dele para comer, né? Mas aquilo ali foi errado, senão a gente está passando a mão na cabeça do empregador. Então a gente não Pois é, pode. voltando agora, apenas 10 segundos. Foi um prazer. Muito Obrigada. obrigado, gente. Tá? Até semana que vem. Se a professora não